Tudo sobre o São Paulo sem conseguir avançar por outro lateral que faz sucesso na Série B. Falo sobre um ex-zagueiro do São Paulo que interessa ao Galo. Te atualizo também sobre Jandrei. Você vai ficar assustado quando descobrir quanto o goleiro reserva do Tricolor emprestado ao Juventude recebia nos tempos de São Paulo. O São Paulo adiou a definição em relação à possibilidade de contratação de um centroavante japonês. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí, pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias e a primeira informação sobre Jandrei. O São Paulo se livrou do goleiro reserva, que era detestado pela grande maioria dos torcedores, mas os problemas relacionados a Jandrei não terminaram. Primeiro eu quero contar para vocês que o custo do Jandrei por mês no São Paulo girava na casa dos 450 mil reais. Eram 300 mil em salário e o restante em direitos de imagem e luvas. Sim, o Jandrei, reserva do goleiro Rafael, tinha vencimentos de 450 mil mensais, mesmo com toda a dificuldade e a crise financeira pela qual passa o Tricolor. Importante contar também que o empréstimo ao Juventude até o fim dessa temporada não tem compensação financeira e o São Paulo também vai ser responsável por uma boa parte dos salários do Jandrei. Em troca, nessa negociação, o Tricolor ganhou um percentual de um atleta que pertencia ao Juventude, mas que já é monitorado pelo São Paulo há algum tempo, atleta das categorias de base. Dá para imaginar que com essa operação, o custo a que terá direito o Juventude em relação ao Jandrei gira na casa dos 200 mil mensais, outros 250 mil serão responsabilidade do Tricolor. Uma observação importante, fui pesquisar sobre goleiros reservas que têm salários superiores aos de Jandrei. O único que eu lembrei foi João Paulo, que vestia a camisa do Santos e ganhava 480 mil por mês, mas, como já contei nesse vídeo, o João Paulo será reforço do Bahia. Dessa maneira, o Jandrei, se tivesse ficado no São Paulo, seria o goleiro reserva mais caro do futebol brasileiro. E o pior vem agora, como o contrato do Jandrei com o São Paulo só termina em dezembro de 2026, a tendência é que ele volte no início do próximo ano para cumprir seu último ano de contrato, a menos que arrebente com a camisa do Juventude e o time de Caxias do Sul tente sua permanência em definitivo. Hora de falar sobre um ex-jogador do São Paulo que pode parar no Atlético Mineiro. Eu me refiro a Juan Tressoldi, zagueiro que pertence ao Sassuolo da Itália e esteve emprestado até junho para o Tricolor. São Paulo até tentou na semana passada repatriar o Tressoldi. Não houve acordo, o Sassuolo estava muito irritado com o São Paulo pelo atraso no pagamento do empréstimo. E é nesse cenário que o Atlético surge como um dos candidatos à contratação do atleta nos mesmos moldes do São Paulo do ano passado. O Atlético quer contratar o Juan Tressoldi por empréstimo de uma temporada com opção de compra caso ele deixe uma boa impressão. Caso contrário, será devolvido ao Sassuolo. O time italiano ficou de responder nos próximos dias. Vale a lembrança de que o Galo não é o único interessado na aquisição do Juan, que chegaria à cidade do Galo para o lugar de Igor Rabelo. Rabelo foi liberado pelo Atlético para buscar clubes, quase se acertou com o São Paulo na manhã de terça-feira, mas a verdade é que o Fluminense ofereceu mais dinheiro e espera anunciar a chegada do Rabelo nas próximas horas. Bora falar sobre o São Paulo e mais uma tentativa frustrada do Tricolor na busca por lateral direito. São Paulo conversou nos últimos dias com um Metalist da Ucrânia por Mailton, jogador da posição, 27 anos de idade e temporada espetacular com a camisa da Chapecoense na Série B. Só para você ter uma ideia, 29 jogos, 7 gols e 8 assistências. Ele é o artilheiro do time, mesmo jogando como lateral direito. Importante contar que o São Paulo tinha a intenção de fechar com o Mailton, perdoando uma dívida que o Metalist tem com o Tricolor. Assim, o São Paulo não precisaria gastar nada para fechar a contratação do atleta. O Metalist não topou o acordo e, diante desse cenário, o São Paulo desistiu da operação. Jogador que chegaria para ser uma sombra do Cédric Soares, até porque o português não conseguiu vingar com a camisa do São Paulo. O Mike é considerado até pelo Hernan Crespo como alguém muito novo, que ainda precisaria de mais tempo para estar lapidado e pronto para defender a camisa do Tricolor. Só para completar, em relação ao Mailton, lateral direito que hoje joga na Chapecoense, emprestado até dezembro, também esteve nos planos do Grêmio. Foi sondado pelo Tricolor gaúcho, que busca um lateral direito. Bora falar agora sobre Matheus Mendes, especulado no São Paulo. O goleiro do Atlético Mineiro está de saída do Galo, mas
não é para jogar no tricolor, ele vai ser reforço do Alverca de Portugal, negociação praticamente fechada, o Atlético recebe uma pequena compensação financeira e fica com um percentual de uma venda futura. Matheus Mendes tem 26 anos de idade, estava emprestado ao América Mineiro. O objetivo do Matheus era se tornar titular no Atlético Mineiro, mas diante da ótima fase do Everson, isso foi praticamente descartado. Recentemente o Matheus esteve na mira do Juventude e do Fortaleza. Chegaram a especular que o São Paulo teria demonstrado interesse, não houve nem sequer contato do tricolor. O Alverca é um time da primeira divisão do futebol português que tem como um dos parceiros os empresários do Vinícius Júnior. O Alverca que recentemente, por exemplo, contratou o zagueiro Naves do Palmeiras. O atleta que tinha 10% dos direitos econômicos pega uma parte da negociação, os outros 90% eram do Galo, que fica com um percentual de uma venda futura. Hora de falar sobre o São Paulo. Contei para vocês na semana passada que Koki Ogawa, centroavante japonês, que pertence ao NEC, foi sugerido ao São Paulo e ao Grêmio. O tricolor paulista e gaúcho ficaram de dar uma resposta sobre o tema. A conversa com o Grêmio até deu alguma avançada. No São Paulo, o nome agradou a comissão técnica, mas as condições do negócio dificilmente vão permitir que a contratação seja fechada. O NEC pede 2,5 milhões de euros para confirmar a negociação. E o São Paulo tenta um empréstimo com opção de compra. Essa oferta já foi rejeitada e, diante desse cenário, São Paulo marcou uma próxima reunião para 25 de agosto. Qual é a necessidade, qual a lógica de você marcar para 25 de agosto uma negociação, sendo que você precisa de um centroavante para agora? A impressão que eu tenho com essa ideia do São Paulo de postergar uma reunião é de que o tricolor já não tem tanta vontade de fechar com o jogador. O Ogawa é representado no Brasil pelo Fábio Barroso. Só para completar, se você não conhece esse centroavante japonês, 4 gols nos últimos 6 jogos pela seleção japonesa, onde é titular absoluto. Na temporada passada pelo NEC foram 9 gols em 26 partidas. Eu queria contar para vocês que Evangelos Marinax não será mais investidor da base do São Paulo, tá? Aquela ideia dele investir 100 milhões de dólares em 5 anos para a contratação de atletas está descartada. Para que isso acontecesse, o São Paulo tinha criado um projeto de SAF na base. A SAF no profissional ela é praticamente impossível, ela precisaria da aprovação do conselho. Mas a SAF na base, São Paulo foi perceber que também precisaria da aprovação de um fórum qualificado dentro do Conselho Deliberativo. E a percepção no São Paulo é de que esse projeto não seria aprovado. Então, São Paulo acabou recuando, né, sem que tivesse a participação nessa sociedade. O Marinax entendeu que não valeria a pena para ele colocar dinheiro. Para não perder essa proximidade com o Marinax, o São Paulo sugeriu um outro modelo tripartite, em que quem coloca o dinheiro é o Fundo Galápagos, o São Paulo e o Marinax desenvolvem a metodologia em Cotia, o Marinax com a sua equipe ajudam o São Paulo a captar os melhores jogadores da América do Sul e depois, na hora da venda, o Marinax participa tendo prioridade na compra dos jogadores para os seus clubes na Europa, tá bom? Nicola, você garantiu que o São Paulo estava certo com o Marinax faz tempo, faltava só a troca de papel e agora diz que não. Que jornalismo é esse seu, Nicola? Seninha Pereira. Seninha Perreira. Perreira, o sobrenome? O Seninha, o futebol tem dessas coisas, cara. O Richarlison chegou a fazer exames médicos no Palmeiras pela manhã e assinou com o São Paulo à tarde. O São Paulo tinha um acordo fechado com o Marinax. E aí, só para lembrar, né? O Júlio Casares chegou a dar entrevistas contando todo o escopo do acordo com o Marinax. O problema é que, ao constatarem que o contrato que São Paulo e Marinax estavam fechando para a transformação da base no SAF, que esse contrato precisaria ser aprovado por 75% dos membros do Conselho Deliberativo. São Paulo fez as contas e percebeu que não conseguiria 75% de aprovação, até porque a oposição tem mais do que 25% e algumas pessoas da situação eram contrárias a esse acordo com o Marinax. Para evitar o desgaste de submeter o acordo à aprovação e ele ser reprovado, o São Paulo buscou um outro acerto com o Marinax. O Marinax segue, nesse momento, fazendo parte do acordo. Não é que o Marinax está completamente fora do acordo, mas no modelo atual que está sendo debatido, ele não entra mais com o dinheiro, e sim com o expertise, com o know-how para captação e busca de jogadores na América do Sul e depois, na parte final, com a transferência de atletas para a Europa, tá bom? Mercado do futebol oficial, que o São Paulo fez sondagem pelo Nico Hernandes, que está saindo do Banfield. Estou printando a sua mensagem e vou passar para minha fonte São Paulina também, tá, PH? Confesso que não havia ouvido falar sobre esse nome, mas nessas horas qualquer nome pelo menos, serve para a gente ir buscar.